Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou Natasha Gana, médica psiquiatra, e eu estou aqui numa parceria com o Rafa na Periferia para trazer para vocês informação sobre um transtorno que é muito difícil, é grave, que impacta muito a vida das crianças, porém ele é muito pouco conhecido pelos adultos que cercam essas crianças, e a gente precisa de informação justamente para poder observar essas crianças, fazer o diagnóstico e fazer uma condução adequada do caso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que acomete crianças bem pequenininhas, entre 2 a 5 anos de idade. E a característica desse transtorno é a falha persistente dessa criança em se comunicar oralmente, ou seja, utilizando a sua voz, em locais, situações e com pessoas nas quais ela não se sinta confortável. Essa criança, ela tem fluência verbal, ela tem a linguagem adequada para o grau de desenvolvimento, ela conhece o idioma que é falado no país e em locais, situações ou com pessoas nas quais ela se sente confortável, ela consegue se comunicar oralmente da forma mais tranquila possível, né? Da forma mais adequada possível. Porém, em locais onde há expectativa da fala, ela emudece. Emudece a ponto das cordas vocais colabarem e a voz não sair para além da vontade delas. Esse emudecimento, ele é modulado pelo grau de ansiedade que essa criança vivencia dentro das situações sociais. Eu falei para vocês que é um transtorno que começa ali entre 2 e 5 anos de idade, que é o momento onde essa criança entra pela primeira vez na educação infantil, na escolinha. É o primeiro afastamento, o grande afastamento dela dos genitores, e é o local onde ela vai precisar se comunicar de forma oral. É o local mais importante para a socialização das crianças. Então, portanto, eu gosto de falar que é na escola que o mutismo seletivo aparece. Para além desse emudecimento, essas crianças também são crianças que têm temperamento inibido, retraído, têm muita dificuldade em mudanças de ambiente. São crianças que gostam da previsibilidade, porque a previsibilidade traz segurança para elas. Elas podem ter sintomas somáticos como dorzinha de barriga, taquicardia, sudorese, palidez cutânea mucosa em situações nas quais elas sabem que elas vão ser expostas. Elas podem ter a psicomotricidade delas comprometida à medida que elas ficam extremamente ansiosas, e a gente consegue ver crianças mais graves que, inclusive, ficam no estado que a gente chama de criança congelada, que, para além da voz que não consegue sair, é um corpo absolutamente congelado da motricidade. É um transtorno muito importante que as estatísticas, a literatura traz para a gente que, apesar do início precoce, lá nos 2 anos de idade, o diagnóstico dele só vem aos 8 anos de idade, ou seja, quando essa criança está no fundamental. Tamanho é o desconhecimento dos adultos que estão ao redor dessa criança, que rotulam ela como tímida, como inibida, como isso vai passar, é, como uma maneira de ser. E não é isso. É um transtorno de ansiedade muito grave que fere com a comunicação oral das crianças num período de desenvolvimento da comunicação, das habilidades sociais extremamente importante. E sim, essa criança, quando ela não é vista, quando ela não é tratada a tempo, ela fica com um lapso de prejuízo de habilidades sociais. Às vezes, o emudecimento é tão grave que essa criança não consegue dar conta, por exemplo, de pedir para ir no banheiro, de sinalizar o adulto que está ao lado de que está com fome, de que está com sede. E acaba, obviamente, tendo repercussões clínicas por conta disso. Também pelo fato dela não conseguir pedir ajuda, essa criança está muito mais vulnerável a abusos de todas as naturezas, a bullying, a qualquer condição que exponha ela ao risco que ela não consiga avisar um adulto que está próximo. Então, mutismo seletivo é um transtorno, novamente, o emudecimento é modulado pela ansiedade, tem um impacto muito negativo na socialização, na interação social dessa criança, e por conta deste impacto, pode muitas vezes ser confundido com o autismo. E é um outro lugar que a gente precisa olhar, porque para além dele ser
diferencial com o autismo, ou seja, ele é muito parecido com o autismo e a gente precisa saber o que que é TEA e o que que é mutismo seletivo, a gente também precisa olhar para as crianças que têm os dois transtornos. Porque o mutismo seletivo ele é extremamente comórbido, ou seja, ele acontece com muita frequência nas crianças, nos adolescentes, dentro do espectro. Isso aí a literatura traz para a gente que é da ordem de 63 a 67%. Então, é uma associação extremamente importante. Então, para além da gente diferenciar o que é mutismo seletivo e o que é TEA, a gente também precisa saber que esses dois podem coexistir. E a condução do caso pode ser completamente diferente dependendo das comorbidades que essa criança traz. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês como algo extremamente importante são os professores. Nós precisamos de professores extremamente atentos para as crianças tímidas, inibidas, que não dão trabalho em sala de aula. É muito mais fácil para o professor olhar para aquela criança que é agitada, que atrapalha a aula, do que para a criança que obedece aos comandos, que é retraída, que ele entende como tímida. Essas crianças sem voz, elas precisam ser vistas para que a gente consiga fazer diagnósticos precoces e, obviamente, fazer a condução necessária para que essa ausência de voz não cronifique, para que a gente consiga trazer essa voz de volta, para a gente conseguir devolver a infância para essas crianças e, obviamente, melhorar todo o aspecto familiar, desse indivíduo. Um beijo e muito obrigada, e estou à disposição de todos.